Fala, bolas de fogo! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Aqui quem vos fala é o professor Wagner Santos, aqui no Educacional, aqui na comunidade do Francelino. E vamos falar sobre o que hoje? Vamos fazer aqui, ó, meus jovens, a correção da prova da PCDF superior lá de casa, né? De casa, gente, lá de casa. O nosso querido Sebraspinho, que trouxe uma prova gostosa. Uma prova, como eu costumo sempre dizer, a cara do Sebrasp, com um texto que é a cara do Sebrasp. Eu adorei o texto que foi trazido para vocês, até porque eu sou estudioso de linguística da vertente do Noam Chomsky, que é exatamente um dos caras que estão ali, assim como do Ian Roberts, somos gerativos. Então, quando eu já bati o olho ali, já falei, que coisa legal. Sebrasp sendo Sebrasp, discutindo as coisas de uma forma mais prática. É só para levantar um pouco aqui, para você poder me ver aqui, essa coisa maravilhosa. Bora que só bora? Bora que só bora, então. Vou ler o texto rapidinho com vocês, até para a gente poder sustentar as respostas e vamos junto e misturado. Vamos lá? Bora que só bora? Vamos junto. Vamos ver o que a gente tem, ó. O renomado linguista e filósofo Noam Chomsky e outros dois especialistas em linguística, Ian Roberts e Jeffrey Watumu, escreveram um artigo para o jornal The New York Times em março de 2023, compartilhando, preste atenção, ó, sua visão sobre os avanços que vêm ocorrendo no campo da inteligência artificial. Para os intelectuais, os avanços supostamente revolucionários apresentados pelos desenvolvedores de IA são motivo tanto para otimismo como para preocupação. No primeiro caso, porque as ferramentas de IA podem ser úteis para resolver certas problemáticas, ao passo que, no segundo, tememos que a variedade mais popular e em voga da inteligência artificial, o aprendizado automático, degrade nossa ciência e deprecie nossa ética ao incorporar à tecnologia uma concepção fundamentalmente errônea da linguagem e, logicamente, do conhecimento. Beleza? Então, até aqui, texto tranquilo, texto em que eles demonstram claramente qual é o assunto com o qual vão tratar e eles já apresentam ali aquilo que eu acho que convive aí na cabeça da maior parte das pessoas, como a maior parte das tecnologias, fatos positivos, fatos negativos. É a cara do Chomsky falar isso, tá? Embora os linguistas reconheçam que as IA são eficientes na tarefa de armazenar imensas quantidades de informação, que não necessariamente são verídicas, elas não possuem uma inteligência como a das pessoas. Por mais úteis que esses programas possam ser em alguns campos específicos, como na programação de computadores, por exemplo, ou na sugestão de rimas para versos rápidos, sabemos pela ciência da língua e pela filosofia do conhecimento, que diferem profundamente do modo como os seres humanos raciocinam e utilizam a linguagem, alertaram. Essas diferenças impõem limitações significativas ao que podem fazer, que pode ser codificado com falhas inerradicáveis. Inerradicável é a mesma coisa de algo que não pode ser erradicado, beleza? Nesse sentido, os autores detalharam que, diferentemente de mecanismos de aplicativos como o ChatGPT, que operam com base na coleta de inúmeros dados, a mente humana pode funcionar com pequenas quantidades de informação, por meio das quais não busca inferir correlações abruptas entre pontos, mas sim criar explicações. Nessa linha, manifestam que esses aplicativos não são realmente inteligentes, pois carecem de capacidade crítica, embora possam descrever e prever o que é, o que foi e o que será. Não serão capazes de explicar o que não é e o que não poderia ser. Então, é um texto crítico, mas ao mesmo tempo a gente não pode dizer que eles são contrários. Eles têm, na verdade, a gente percebe isso inclusive num dos itens, né? Que o que acontece efetivamente é que há uma necessidade de uso cuidadoso da inteligência artificial. Eu preciso desse uso cuidadoso da inteligência artificial. Beleza? Bora que só bora. Então, vamos lá para os primeiros itens. Ó, aqui o itemzinho, eu vou botar aqui só do lado o item 1, aqui o item 2, porque a gente apagou as respostas de quem cedeu a prova pra gente, para não ficar aqui expondo a pessoa. Eu não sei se foi ela, se foi a gente, mas chegou assim, tá? Vamos lá. Julgue os itens que se seguem a partir das ideias veiculadas. Então, aqui nesses itens, nós vamos trabalhar com interpretação de texto, beleza? Então, vamos para a interpretação
do texto nesses primeiros, se não me engano, 4 ou 5 itens. Um aspecto negativo da IA, vamos marcar aqui, ó, um aspecto negativo da IA, mencionado pelos pesquisadores citados no texto, diz respeito aos princípios éticos. Beleza, perfeito, né? A gente tem essa relação. Uma vez que, segundo eles, as descobertas e criações científicas nem sempre serão adequadamente atribuídas a seus autores. Não há nenhuma correlação no texto com essa ideia de quê? De não atribuição, ainda que nós tenhamos esse medo existe, essa é uma coisa que extrapola o texto, né? Eu acho que possivelmente os cientistas, eu né, sou da vida acadêmica, nós temos medo, logicamente, de que aquilo que a gente propõe acabe sendo utilizado sem que nós sejamos referenciados. E isso, às vezes, as pessoas falam, mas é uma bobeira. Não, porque a gente perde um tempo da nossa vida, né? Perde no sentido de despende um tempo da nossa vida para alcançar aquilo, e é lógico que a gente quer ser reconhecido por aquilo que a gente faz. Então, cuidado com essa história. Fechou? Então, vamos seguir, ó. Infere-se da leitura do texto que os linguistas que escreveram o artigo para o jornal americano são contrários ao uso das ferramentas ao uso de ferramentas de inteligência artificial. Esse item também está incorreto porque a gente pode inferir que eles são cuidadosos. Eles não dizem que não se deve usar, né? A principal crítica que eles fazem é: não vejamos as ferramentas como a solução para todas as coisas, como a substituição do ser humano, porque o ser humano é capaz de prever outras situações que a inteligência artificial não consegue. Beleza? Bora que só bora. Então, segue o baile comigo aqui para os próximos itens. Vamos lá, ó. Segundo os autores do artigo publicado no The New York Times, a possibilidade de armazenar imensas quantidades de informação pode ser considerada um aspecto positivo dos programas da IA. Então vamos dar uma olhada, ó. Eles falam isso aqui bem nesse pedaço do texto aqui, ó. Para os intelectuais, no primeiro caso, embora os linguistas reconheçam que as IAs são eficazes na tarefa de armazenar imensas quantidades de informação, que não necessariamente são verídicas, elas não possuem inteligência como a das pessoas. Então, ó, reconheçam que elas são eficazes. Então, nesse caso, o que a gente vai entender aqui? Que eles vão ver como um aspecto positivo. Por quê? Por mais que nós possamos dizer que elas nem sempre são verdadeiras, eles não dizem assim, embora eles reconheçam isso como uma capacidade, né, são eficazes. A ideia de eficácia é uma ideia que trabalha a partir de um aspecto positivo. O que pode acontecer? Sebrasp dá uma pirada, eu não concordaria com isso, e pensar, esse trecho que afirma que nem todas são verdadeiras, acaba demonstrando que não é um aspecto positivo. Mas né? Não é porque algumas delas são falsas que isso é um aspecto negativo. O aspecto negativo é existirem informações falsas, não o ato de armazenar imensas quantidades de informação. Pegou? Bora que só bora. Então, opa, é o mesmo item ainda, Wagner. Volta aqui comigo, volta aqui. Vamos lá. O que a gente vai ter? As diferenças entre os programas de IA e a mente humana mencionadas no quarto parágrafo, esses programas diferem profundamente do modo como seres humanos raciocinam e utilizam a linguagem, são explicitadas nos parágrafos seguintes do texto. Vamos dar uma olhada? Vamos voltar lá no texto para você ver junto comigo aqui, ó. A gente volta rapidinho lá e mata bem rapidinho essa ideia aqui, ó. Vamos ver. Então eles dizem, ó, por mais úteis que esses programas possam ser em alguns campos específicos, taratata. Então, ó, que não necessariamente é o quarto parágrafo mesmo esse aqui, né? Que diferem profundamente, ó, do modo como os seres humanos raciocinam e utilizam a linguagem. Essas diferenças impõem limites, ó. Detalham que, diferentemente dos aplicativos, ó, a mente humana, então aqui é a primeira, ó, nessa linha manifestam que esses aplicativos não são realmente inteligentes porque não apresentam capacidade crítica. Perfeito, né? O item fica verdadeiro por quê, galera? O item vai ter de ser verdadeiro exatamente porque nós estamos diante, no
quinto e no sexto parágrafos dessas diferenças. No quinto parágrafo ele explicita que o ser humano não precisa, ele consegue criar, ele é capaz de criar ideias, né? Enquanto no último parágrafo ele apresenta exatamente a ideia, por contraste, de que o ser humano tem senso crítico, tá? Ao afirmarem que imensas quantidades de informação não necessariamente são verídicas, os intelectuais mencionados no texto sugerem que as ferramentas de IA podem se tornar grandes propagadores em um futuro próximo. Então, nós vamos de errado nisso aqui por conta desse detalhe. No caso, conhecendo esses autores como eu conheço, a partir também de uma visão ideológica e política, com certeza eles entendem que essa noção de que nem todas são verdadeiras, nem todas são verídicas, tem a ver com a propagação de fake news. Sim, tem a ver com isso, tá? Mas eles não deixam claro, e a gente não pode afirmar que a sugestão é para em um futuro próximo. Na verdade, a gente pode entender que isso já acontece naquele momento em que eles estão falando. Tudo bem, o texto é de 2023, o texto é de 2023, mas a gente não tem uma referência nessa parte sobre futuro, ó. Elas não possuem inteligência, não necessariamente são verídicas, elas não possuem inteligência como a das pessoas, por mais úteis que esses programas possam ser, sabemos que pela ciência, pela filosofia do conhecimento, então, é isso, tá? Não tem uma relação de futuro próximo. Pode ser que o Sebrasp tenha considerado essa ideia de futuro próximo? Pode. Eu não acho que seria correto, mas vamos ver num futuro próximo. Bora que só bora. Vem junto comigo aqui. Bora para mais uma? Vamos lá, ó. Presta atenção aqui que eu tiro bola de fogo. Vamos ver. O trecho, diferentemente de mecanismos de aplicativos como o ChatGPT, que operam com base na coleta de inúmeros dados, a mente humana pode funcionar com pequenas quantidades de informação. Poderia ser reescrito, Sebrasp ama reescrito, né? Sem prejuízo dos sentidos e da correção do texto, beleza? Da seguinte forma, ó. Ao contrário de mecanismos de aplicativos que operam com base na coleta de inúmeros dados, como o ChatGPT, presta atenção aqui, hein? A mente humana funciona com pequenas quantidades de informação. Qual é o detalhe aqui, ó? No texto original, nós temos o seguinte: mecanismos de aplicativos que, olha a vírgula, operam com base na coleta. Aqui, ó, nós estamos diante da ideia de que esses mecanismos de aplicativos como o ChatGPT, todos operam com base na coleta de inúmeros dados. Beleza? No segundo, olha só. Ao contrário de mecanismos de aplicativos que operam com base na coleta de inúmeros dados, como o ChatGPT, aí é que é o detalhe. Qual é o detalhe? Na primeira, eu tenho uma generalização. É uma oração, presta atenção, ó, é uma generalização, porque temos essa visão, tá? A visão de que todos eles, que são como o ChatGPT, funcionam dessa forma. Eu vou discordar um pouquinho aqui e vou dizer o seguinte: essa reescrita, na minha opiniãozinha, está correta. Por quê? Quando eles jogam, ao contrário de aplicativos que operam com base na coleta de inúmeros dados, como o ChatGPT, então aqui, ó, ele vai indicar por meio dessa ideia que ele está se referindo somente aos aplicativos de IA, né? A gente pode entender dessa forma. O que você vai pensar? Tá, Wagner, mas aí agora ele faz uma restrição. Sim, porque quando ele fala, ó, ao contrário de mecanismos de aplicativos que operam com base na coleta de inúmeros dados, nesse momento precisamos de uma restrição, porque nem todos os aplicativos funcionam assim. Onde vem a definição de que tipo eu estou falando quando eu jogo esse como o ChatGPT? Porque lá no original, o como ChatGPT veio antes, já está, né? Ele já serve como uma forma de especificar a que tipo de aplicativo eu me refiro. Então eu não posso colocar
uma adjetiva restritiva. Embaixo, eu só vou fazer essa noção posteriormente. Então, eu primeiro restrinjo para depois elucidar a que tipo de, né, específico eu estou me referindo por meio dele. Então, por isso que eu digo para vocês que não temos nenhum problema com a gramática fica perfeita, porque diferentemente ao contrário de mecanismos ok. O fato aqui, eu tenho certeza que o Sebrasp vai brincar com essa vírgula. E essa virguleta aqui, ó, vai servir como um pega, porque você vai olhar direto lá para baixo e vai dizer, não tem a vírgula. Então não tem o mesmo sentido, porque deixou de ser, só que você não leu o contexto inteiro, tá? Vou de certo aqui, hein, gente? Vamos tomar que eu acerte isso aqui. No primeiro parágrafo, eu trouxe só o primeiro parágrafo aqui, ó. A correção gramatical do texto seria mantido caso se empregasse no ponto no lugar da vírgula logo após 2023. Aqui, ó, a gente colocasse um ponto e subisse o C. A gente teria, ó, compartilhando sua visão sobre os aspectos que vem ocorrendo com a devida alteração. Este itemzinho aqui, que eu já não sei mais qual é o número, peraí, vamos ver aqui, ó, gente. Vamos voltar aqui com o tio Bola de Fogo. Então lá a gente teve 1 e 2, não é isso? Volta. Eu esqueci de renumerar, né? Então eu tenho, ó, 1, 2. Próximo, vamos ver. 3, 4 e 5. Eu preciso ir colocando os números, né? Senão você também se perde na hora, né? 6, ok. Agora a gente vai para o item 7 e 8. Vamos ver. Então, ó, se eu colocasse esse ponto, haveria manutenção de correção gramatical? Não. Por quê? Eu não posso, inclusive esse é um dos erros mais corriqueiros em redações de vocês, construir um período em que eu tenha como oração, né, ou como forma verbal somente o gerúndio. Por quê? Esse compartilhando sua visão é uma reduzida. Se é uma reduzida, ela tem uma oração principal. Então, se ela tem uma oração principal, ela precisa, beleza, ficar no mesmo período da oração principal. Tranquilo? E a gente vai perceber embaixo que, ó, a correção e a coerência do texto seriam mantidas caso a forma verbal compartilhando fosse substituída por a fim de compartilharem. Perfeito. Porque aqui eu posso utilizar, eu tenho o sujeito, então eu fico liberado para fazer o que nós chamamos de infinitivo pessoal. Fechou? Então aqui, ó, infinitivo pessoal. Bora que só bora? Bora em frente, vamos lá. As aspas no trecho supostamente revolucionários, no segundo parágrafo, denotam a ironia com que a expressão foi empregada no texto. Eu tenho medo desse item e digo para vocês que esse item aqui é o item mais complicado para mim, tá? Então esse aqui é o item mais difícil. O que eu vou dizer com vocês aqui, porque interpretação de ironia é sempre muito tenso, mas supostamente revolucionários não é uma frase ou uma expressão sendo usada fora de seu contexto, não é uma citação, ou seja, não tem uma motivação que não seja a ironia para o uso dessas aspas. E parece-me que eles estão querendo criticar o fato de que eles dão como certamente revolucionários. Então eu vou marcar este item que eu não sei o número. Esse item aqui, 7, 8. Esse item número 9 e 10 aqui, ó. 9 e 10 como certo. Exatamente porque não há outra justificativa para essas aspas. Não há outra justificativa para as aspas. Fechou? No terceiro parágrafo, as expressões no primeiro caso e no segundo, na qual está subentendido o termo caso, perfeito, remetem respectivamente aos motivos para o otimismo, primeiro caso, preocupação, no segundo caso. Beleza. Essa aqui é certinha também, e essa aqui é, por favor, né, me acerte. Essa aqui é, por favor, me acerte, beleza? É um mecanismo de coesão. Fechou? Pegou visão aqui junto comigo? Pegou? Bora? Bora que só bora, vamos ver. Aqui eu coloquei o texto, porque a gente vai precisar voltar, então eu quero ele mais pertinho. Vem junto comigo aqui agora, ó. No segundo período do quarto parágrafo, o termo que, presta atenção, ó, eu falo sempre para vocês, o que é uma das coisas preferidas da vida do Sebrasp, né?
em que diferem profundamente funciona como sujeito sintático. Perfeito. Por que sujeito sintático da oração? Porque ele é o sujeito a partir de uma noção sintática, tá? Ele não é o sujeito semântico, né? O que é um sujeito semântico? É aquele sujeito que seria a representação daquela palavra, beleza? Então, volta lá comigo, vamos ver. Sujeito semântico da oração por ele introduzida, sendo seu referente semântico, perfeito, porque aí eu tenho realmente um referente semântico, aquela criatura que ele está substituindo, a expressão esses programas. Eu já vou dizer para vocês que esse item está correto, mas vou voltar aqui no texto. Ó, quarto parágrafo, nós vamos ver o seguinte, ó, que diferem profundamente, vamos ler todo. Por mais úteis que esses programas possam ser em alguns casos específicos, como na programação de computadores, por exemplo, ou na sugestão de rimas para versos rápidos, sabemos pela ciência da língua e pela filosofia do conhecimento que diferem profundamente do modo como os seres humanos raciocinam. Quem diferem? Vamos ver, ó. Esses programas possam ser em alguns campos específicos, né? Por mais úteis que esses programas possam ser, esses programas diferem profundamente. Então, é um pronome relativo, Wagner Santos? É um pronome relativo. E além de ser um pronome relativo, é um pronome relativo que funciona com a função sintática de sujeito. Então, o item está correto. Fechou? Pegou a visão aqui junto comigo? Deixa eu só confirmar aqui. 9, 10, 11, 12, né? Eu tô esquecendo de botar aqui os números, ó. 11, 12 pra gente. Bora que só bora? Bora que só bora. Cola com o tio Bola, vamos lá. No item seguinte, nosso item 12, esse item está incorreto, bolas de fogo, pelo seguinte, ó. Estariam mantidos o sentido original, presta atenção nisso, ó. E a correção gramatical do texto, caso o trecho incorporar à tecnologia uma concepção fundamentalmente errônea, fosse assim reescrito, incorporar a tecnologia a uma concepção errônea. Qual é a ideia, né? Gramaticalmente está correto, você continua tendo um verbo transitivo direto e indireto, incorporar algo a alguma coisa, beleza. Só que no primeiro, a tecnologia existe e eu incorporo a concepção a ela. No outro, tenho uma concepção incorreta, como se fosse uma verdade absoluta, e eu pego essa tecnologia e incorporo na concepção. Então, os sentidos são alterados, porque a tecnologia passa a ter uma concepção incorreta, e não a concepção incorreta passa a ter tecnologia, sacaram? Então, a gente tem uma alteração de sentido, porque a tecnologia é aquilo a que eu posso atribuir ali uma concepção incorreta, né? Eu não consigo atribuir uma concepção incorreta a uma... Aliás, eu não consigo atribuir uma tecnologia a uma concepção incorreta, certo? Então, o item fica errado. Item 12. Fechou? Vamos em frente, vamos lá. Coloquei o texto aqui porque a gente vai precisar. Então, 12, né? Aqui agora, item número 13, 14 e 15. Vamos lá, itens, né? 13, 14 e 15. O 15 tá aqui. No segundo parágrafo, a expressão tanto como é empregada para ligar ideias por adição. Perfeito, esse item está correto, porque é aquela história do tanto positivas quanto negativas, lá, ó. Tanto para otimismo como para preocupação. Então, é otimismo mais preocupação, certo? Ele não está dizendo, inclusive, nem qual é maior. Ele está dizendo que existe otimismo e existe preocupação. Então, a expressão tanto como, nesse caso, funciona como uma expressão aditiva, é uma correlacional aditiva, tá? No quinto período, o pronome relativo empregado no segmento por meio das quais faz referências a pequenas quantidades de informação. Vamos voltar lá? Então vamos lá, quinto parágrafo, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, ó, aqui, piripipi, paropopó. Nesse sentido, os autores detalharam que, diferentemente de mecanismos de aplicativos como o ChatGPT, que operam com base na coleta de inúmeros dados, a mente humana pode funcionar com pequenas quantidades de informação, por meio das quais, presta atenção, ó, não busca inferir correlações abruptas
entre pontos por meio de pequenas quantidades de informação, mas sim criar explicações. Então, realmente eu tenho aqui ó, o quais, né, o pronome relativo quais está retomando pequenas quantidades de informação, por meio delas, nós vamos conseguir, certo? Então o item está correto. Olha só, segunda questão de relativo, hein, galera? Então, ó, segunda questão de pronome relativo. Eu, quando falo, galera, eu nunca erro. Assim, vai que eu erro, né? Às vezes. Mas pronome relativo. Fechou? Bora pro 15? Vamos lá pro 15, ó. No último período do texto, o emprego da vírgula após os segmentos o que é e o que será justifica-se por separar elementos em uma enumeração. Vamos voltar lá? O item está correto, já vou adiantar para vocês, esse item está bastante correto. É essa partezinha aqui, ó. Pois carecem de capacidade crítica. Embora possam descrever e prever o que é, então, ó, elemento 1, possam prever isso, isso e isso. Então, essa virgulinha aqui, ó, você percebe que o uso dessas aspas serviu para quê? O uso dessas aspas serviu para mostrar que a gente não está diante de uma oração no final das contas. Nós estamos diante de um item, né? Assim, quando eu coloco, tipo, entre aspas, é como se eu transformasse essa palavra, essa oração inteira em uma única expressão. Ela é tratada como expressão e não como oração. Então, essas vírgulas estão realmente separando termos de enumeração de expressões. Então, de 3 expressões ele faz essa, lógico, expressões, pensamentos, mas a gente vai tratar como expressões, porque estão dentro ali daquela construção. Vou beber uma água, se eu bebo água, você bebe água. E vamos em frente, vamos lá. Próxima questãozinha, vamos ver aqui, ó. 15, né, eu precisava aqui agora disso. Vamos só colocar aqui os números para a gente não se perder. Última laminazinha. 16, 17, 18, 19 e 20. A expressão em voga no terceiro parágrafo significa na moda. Então, esse item a gente vai entender como incorreto. Presta atenção em mim aqui, ó. Terceiro parágrafo em voga. No primeiro caso, porque as ferramentas de IA podem ser úteis para resolver problemas, ao passo que no segundo teremos a variedade. Tememos a variedade mais popular e em voga da inteligência artificial. Na verdade, esse item é tenso, muito tenso, porque em voga pode significar na moda. Mas é estranho a gente pensar, sei lá, eu vou de errado, mas não acho errado se eles derem certo. Eu acho esse item meio tenso, porque para mim, nesse caso, em voga, é aqueles mais em uso. Eu vou mudar, vou de certo. Vou de certo com vocês aqui. Eu nem sei se o que vocês pensaram, mas eu vou de certo porque em voga significa mais usados. E no caso da inteligência artificial, a gente pode dizer que virou uma modinha, né? Virou uma moda dizer assim, não, eu construí isso por meio de inteligência artificial. Então, acho interessante e a gente consegue pensar como mais usados, mas a gente consegue pensar nesse contexto como na moda. Beleza? Bora que só bora. Vamos ver o seguinte, ó. O sentido da palavra ineradicáveis é aquilo que não pode ser eliminado. Não pode ser eliminado. Não vai pro paredão. Eliminado. Péssimo, tá, gente? E inarredáveis é aquilo que não se pode arredar, ou seja, não pode ser movido. No contexto, eu consigo perceber que a gente consegue utilizar as duas expressões. Por quê? Lá quando ele fala inarredáveis, ó, final do 4º parágrafo, vamos só voltar aqui para você ver e ver se você concorda comigo. Essas diferenças impõem limitações significativas ao que podem fazer, que pode ser codificado com falhas ineradicáveis, ou seja, falhas que não podem ser erradicadas, falhas que não podem ser movidas, não podem ser retiradas. Para mim, dentro do contexto, atinge-se exatamente o mesmo. E aí, qual é a brincadeira? Você tem que saber o que é inarredável. Vem de arredar, né? Arrede. A gente pensa que arredar é uma coisa, né, uma expressão exclusivamente regional e não é. Existe o verbo arredar, né? Arreda, arreda, arreda. Beleza? Vamos em frente, vamos lá. Então, certo, ó.
A expressão ao passo que exprime contrastes de ideias expressas no trecho que ela inicia e no trecho que o antecede. Vamos de certo também, porque ao passo que lá no terceiro parágrafo é uma concessiva, tá? Aqui, ó, no primeiro caso, porque as ferramentas de IA podem ser úteis para resolver certas problemáticas, ao passo que no segundo, ou seja, embora no segundo, temamos, ou seja, tem uma noção de contradição? Sim. Contraste de ideias são ideias, por um lado, positivas e depois do ao passo que negativas. Cuidado, tá, gente? Ao passo que é uma construção de valor concessivo, beleza? É uma concessiva. Tranquilo? Beleza, beleza, beleza? Então, massa. A substituição da conjunção embora no início do quarto parágrafo por conquanto manteria a correção e o sentido do texto, certo? Porque, ó, o embora, vamos lá, vamos voltar lá. Conquanto é, sempre não é contanto, não é no entanto, não é contudo, conquanto é concessiva, tá? Diferente de porquanto, que é explicativa. Ali ele diz o seguinte, ó, embora os linguistas reconheçam que as IA, conquanto os linguistas reconheçam, inclusive vai se utilizar do mesmo modo que é o subjuntivo, conquanto eles reconhecem, não, conquanto os linguistas reconheçam, tá? Então, neste caso, este item também está corretinho. E para fechar, a locução vem ocorrendo, né, ou seja, das modificações e das modernizações que vêm ocorrendo, apresenta sentido análogo ao da locução tem ocorrido. Perfeito também, uma série de certas, né? Isso aqui, ó, vem ocorrendo, dá uma ideia de presente e que o ocorrendo marca a existência de quê? Início anterior, ou seja, início no passado, beleza? O tem ocorrido é pretérito perfeito, mas no caso é o pretérito perfeito composto, né, do indicativo, mas que vai indicar necessariamente a leitura de um fato iniciado no passado e que se mantém no presente. E é isso, né? Se vem ocorrendo, não começou agora. Iniciou-se antes. Então, certo também. Beleza? Vou te convidar, por fim, a você se inscrever lá no Prof. Bola de Fogo, você me seguir lá no Prof. Wagner Santos. É um prazer sempre gigantesco estar aqui com vocês. Espero ter conseguido ajudar vocês por aqui e a gente se encontra facilmente nessa nossa vida daqui pra frente. Bora que só bora, bora que só bora. Um beijo e um queijo. Valeu demais, galera, e não tem jeito. Eu fui. Até mais.